Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula de matemática financeira. O assunto de hoje é juros simples. Aula esta dedicada a você, que é aluno universitário, a você que está se preparando para concurso público ou para você que está querendo aprimorar seus conhecimentos nesse particular. Bom lembrar que esse assunto é de suma importância e que é assunto exigido na maioria dos programas de concursos públicos que tem a disciplina matemática financeira. Agradeço desde já a sua atenção. Vamos ao nosso programa. Agenda. Conceitos básicos, exercício de assimilação, exercício de fixação, taxa média, prazo médio, capital médio. É de suma importância esse assunto, né? E eu já escutei isso de muitos alunos, de muitos concurseiros, dizendo, não, mas essa disciplina, a pontuação dela não é muito forte, o peso, eu posso deixá-la para depois, dou prioridade a outras, mas veja, às vezes a disciplina que não tem um peso tão grande, ela é fator preponderante na sua classificação e aprovação. Porque as demais, que têm peso muito alto, todo mundo vai estudar, inclusive você. Então, você tem que se preparar em todas. Essa daí pode ser o diferencial para o seu score de aprovação e você vibrar, evidentemente, com a sua aprovação no concurso público. Né? E na universidade se dá bem também nas provas. Vamos lá, se está gostando da aula, se gostou da aula 1, que nós falamos de percentagem, né? Foi a primeira aula, inscreva-se, participe, deixe seu like, divulgue nas suas redes sociais, né? Qualquer dúvida, mandar para o meu e-mail, amamercedes@gmail.com, que teremos imenso prazer em atender. Ok? Vamos lá. Juros simples, né? Isso é muito comum, um assunto muito badalado, né? Então, conceitos básicos. Nós temos juros simples e juros compostos. Hoje vamos falar de juros simples. Na verdade, o juros simples se refere à remuneração pelo capital inicial, aquele que você aplicou, geralmente conhecido como principal, e é diretamente proporcional ao valor e o tempo de aplicação. E tem um fator de proporcionalidade importante, que é justamente a taxa de juros que é aplicada, né? A taxa de juros que é aplicada. Você aplicou a 10 mil, uma taxa de 10% ao ano, por exemplo, e você quer saber quanto vai render isso depois de um ano. Tá? Juros compostos, nós vamos falar posteriormente. Nós teremos uma aula de juros compostos, né? Possivelmente, a terceira aula, você vai ver, nós vamos falar de desconto simples. A quarta aula será de juros compostos. Você tem que ir gradativamente assistindo, fazendo todos os exercícios, refazendo os exercícios, quer seja de assimilação, quer seja exercício de fixação, é importante, tá? De tal maneira que você vai construindo dia a dia essa sua base de conhecimentos em cima da matemática financeira, né? Então, na linha do tempo, nós temos aqui um capital e nós temos aqui um montante. Na verdade, o montante é a soma do juro mais o capital depois de um determinado período, né? Que nós estamos chamando aí de N, de aplicação 1 mês, 2 meses, 1 mês e 20 dias e assim por diante, né? Então, esse aqui é o período, né? E aí, capital, montante, o prazo de aplicação, a taxa de juros que foi aplicada nesse período. E aqui nós temos a fórmula de juros simples, é uma forma bastante simples mesmo. O nome já diz, é o capital vezes a taxa vezes a quantidade de dias que foram aplicados, o período que foi aplicado. Geralmente é sim, existem algumas fórmulas que você tem até um mínimo único, né, para você memorizar mais facilmente. Na maioria dos concursos você não tem acesso às fórmulas, você precisa saber, então é sim, né? E o montante justamente é o capital mais os juros, né? O conceito de montante é esse, o capital que eu apliquei mais os juros. Eu apliquei 10 mil a 5% ao mês, então no final do mês eu vou querer o 10 mil mais os 5% de 10 mil. Tá? Esse aqui é o valor. E se eu transformar aqui, peguei capital, peguei o juro, ó, o juro é o quê? Né? O juro é sim, aí coloquei aqui sim. E botei o capital em evidência, você vai ter 1 mais IN. Então está aqui a fórmula importantíssima, essas fórmulas, né? É importante você memorizar. Inclusive, é aquela história, o bom é internalizar essas fórmulas, né? Não gosto muito de decoreba, né? E aqui está a fórmula que mostra a você qual é exatamente a fórmula que traduz
os juros e o montante, né? Essas fórmulas elas vão nos acompanhar até o final, porque nós temos aulas agora teóricas com exercício de assimilação e fixação, e depois nós teremos somente aula de exercícios e resolução de questões de concurso, né? De um modo geral. Ok? Vamos lá. Então, o juro comercial ordinário é aquele que estabelece 360 dias como ano comercial e 30 dias como mês comercial. Isso é o chamado juros comerciais ordinários. Quando se fala de juros exatos, se tiver algum problema que caia falando de juros exatos, eu tenho que considerar 365 dias ou 366, dependendo do ano civil, e adotar preferencialmente a taxa anual. Então, geralmente, problemas de juros exatos, ele trabalha com taxa anual, certo? E ele diz o ano correspondente para você saber se vai considerar 365 ou 366 dias, né? O correto seria isso, não está dizendo juros exatos. Taxa de juros, vamos ver aqui. Taxa de juros, de um modo geral, ela pode ser percentual, ou seja, porcentual, em função a porcento, né? E ela pode ser unitária. Vamos ver o que é cada uma, porque às vezes o problema trata uma ou outra, você tem que saber. Quando se refere à taxa de juro porcentual, exemplo, 10%, 5% ao mês, 10% ao ano, 3% ao ano, é aplicada a centos do capital. Então, se eu tivesse 1.000 para aplicar ela, na verdade, é 1.000 dividido por 100 e vezes 10, 10% de 1.000. Então, 1.000 dividido por 100, que é porcento, vezes 10, ok? Isso por isso que chama porcentual. E outra taxa é a taxa unitária, que é essa mesma taxa aqui, eu botei exemplos correspondentes, 10% posso escrever assim, 0,10 ao ano, 5% posso escrever 0,05 ao mês. Então, é aplicada a unidade de capital no intervalo de tempo definido pela taxa. Então, é 0,10% ao ano. Então, você multiplica ela, evidentemente, pelo capital e vezes o tempo que ela foi aplicada, ou seja, os períodos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e assim por diante. Se for um mês, 2 meses, e assim por diante. Tá? Então, você tem as duas maneiras de trabalhar, porcentualmente ou unitariamente a taxa de juros. Né? A taxa de juro proporcional, o que é isso? Né? É quando você tem uma relação entre duas taxas de juro e os períodos que elas são aplicadas. Então, a taxa de juro I1 sobre a I2 é a mesma coisa, é igual a se eu dividir N1 por N2, dará os mesmos valores. Né? Então, um exemplo, 5% ao trimestre é exatamente 20% ao ano. Eles são proporcionais. Se você pegar 0,05 dividir por 0,20, e 3 por 12, teremos os mesmos valores, tanto no primeiro membro como no segundo membro. Ou se eu botasse aqui 5%, como está escrito, ou 20%, também teríamos o mesmo valor. Tá? Então, a gente começa a perceber que eles são iguais. Até tem livro que chama que é o produto dos meios é igual aos produtos dos extremos. Né? Ou seja, I1 vezes N2 é igual a I2 vezes N1, na verdade. Né? Taxa de juro equivalente. O que é que vem a ser uma taxa de juro equivalente? Duas taxas são equivalentes quando se aplicada ao mesmo capital e pelo mesmo intervalo de tempo produz o mesmo juro. Isso é taxa equivalente, né? Vamos ver exemplo. 2% ao mês e 24% ao ano são taxas equivalentes. Por que elas são equivalentes? Porque se eu pegar 2% ao mês, como é o mês, eu estou tratando de juros simples, eu vou multiplicar por 12, então, dá 24% ao ano. Então, elas são taxas equivalentes. Tanto faz eu trabalhar com 2% ao mês como 24% ao ano, elas serão taxas equivalentes porque ela aplicada ao mesmo resultado, elas produzem o mesmo juro. Por isso são chamadas taxas equivalentes. Né? Vamos agora aos nossos exercícios de assimilação, né? Sobre esse assunto bastante simples, o nome já diz, né? Juros simples. Né? Um capital é aplicado a juros simples a uma taxa de 3% ao ano. Em quanto tempo esse capital aumentará 14% em relação ao seu valor inicial? Olha, coisa linda, né? Questão interessante. Então, o capital aumentará 14%. A taxa de juros que foi aplicada é a 3%. Né? Então, suponha-se, olha, observe que a questão em si ela não dá o valor do capital, pode ser qualquer capital. Então, eu assumo que o capital é exatamente 1. Né? E aí eu boto que os juros vai ser igual a 5, ou seja,
juros é igual a capital vezes a taxa vezes o período que está aplicado. Quer dizer, 14% é o que ela rendeu, né? Vai aumentar. É igual a 3, que é exatamente aqui, o capital é 1, né? Vezes 3% vezes N, né? E daí eu tirei, como aqui está percentual, eu estou trabalhando de maneira porcentual, mas eu podia botar 0,14 ou 0,03, daríamos o mesmo resultado. E aí eu tiro o valor de N, que é 14 por 3, dá 14 terços de meses. Olha, a resposta trabalha meses e dias. Então, eu tenho aqui fração, né? Então, eu tenho uma fração, tem que transformar isso. Primeiro, eu multiplico por 30, o mês comercial, vou estabelecer aqui um total de 140 dias, e depois eu divido por 12, por 30 dias, no caso, um mês, né? Por 30, né? Aí vou achar que são 4 meses e 20 dias, né? 4 meses e 20 dias e a letra E. Isso é uma questão simples, mas que você precisa ter toda a atenção para responder, porque tem essa conversão de fração de meses em dias e depois de dias para meses e dias, né? Outro exercício de assimilação, exercício 2, né? Um capital de 20 mil é aplicado a uma taxa de 12% ao ano durante 7 meses. Qual o montante dessa aplicação? A gente viu minutos atrás que o montante é o capital mais o juro que foi auferido durante este período, né? Então, o capital é 20 mil, a taxa é 12% ao ano e N meses está aplicado, né? No caso, 7 meses. Ele quer saber qual é o montante. Olha, 12% ao ano, como estou trabalhando com juros simples, é equivalente a 1% ao mês. Né? A gente viu nesse instante. Então, 1% ao mês é equivalente a juros simples. 12% ao ano é a mesma coisa que eu estou falando 1% ao mês. E o juros seria, sim, 20 mil, né, aplicando a fórmula, vezes a taxa, que eu usei a taxa unitária, né, vezes 7, são 7 meses de aplicação, 1.400. E o montante seria o capital, 20 mil, mais o juro, 21.400, né? Eu também podia aplicar direto a fórmula de montante, aquela fórmula que diz que o montante é igual ao capital, parênteses, 1 mais IN, né? Então, capital, 1 mais I, que aqui é a taxa, no caso unitária, vezes 7, né? Está na representação unitária, vezes 7, dá 21.400. Então, tanto faz aplicar uma maneira ou de outra, né? O importante é que você entenda a solução desta questão, né? Agora vamos a um exercício um pouquinho mais rebuscado, né? Um exercício que exige um pouquinho, que chamam de exercício de fixação. Esse é um exercício que caiu na Caixa Econômica Federal, né? Num dos concursos dela. Um capital foi aplicado a juros simples e, ao completar o período de 1 ano e 4 meses, produziu um montante equivalente a 7/5 do seu valor. Ele quer saber qual é a taxa mensal dessa aplicação. Na verdade, a taxa mensal dessa aplicação foi de quanto, né? Interessante, né? Eu apliquei, você veja que ele não fala do valor do capital e aplicou por um período de 1 ano e 4 meses. Depois ele produziu um montante equivalente a 7/5 do seu valor, ou seja, o montante foi 7/5 de C. 7/5 de C, se eu dividir 7 por 5, dá 1,4 C, né? Então, o montante é 1,4 C. 1 ano e 4 meses equivale a 16 meses, né? 16 meses, 12 meses mais 4. Então, 1,4 aqui, com multiplicando, é o fator de correção. Quer dizer, o meu capital ele foi multiplicado por 1,4, ou seja, ele teve um acréscimo de 40%, né? Ou seja, o fator aí é 0,4 ou 40%. Se eu falar de maneira unitária ou se eu falar de maneira percentual, né? Então, o fator de correção é 1,4. E aí, I vezes N é igual a 40%. Então, o I vezes N é igual a 40%. Daí eu sei que o meu 40% vai ser I vezes 16, tá? Então, I vezes 16, porque são 16 meses de aplicação. E daí eu tiro que o valor de I é igual a 2,5. O I vai ser 40 dividido por 16. Então, vai ser 2,5 ao mês, né? 2,5 ao mês é a letra C. Questão muito bonita, né? E foi aplicada no concurso da Caixa Econômica Federal. Esse caiu no concurso do BESC, né? O Banco do Estado de Santa Catarina.
um produto é vendido à vista por R$ 150, ou em 2 pagamentos, cada um de R$ 80, sendo que o primeiro é no ato da compra e o segundo 30 dias após, um mês após. Os que optam pelo pagamento parcelado pagam o juro mensal de taxa aproximadamente igual a quanto, né? Isso acontece muito. Você vai comprar e a pessoa diz, olha, eu tanto à vista, o resto daqui a 30 dias, quer? Ou prestação de um serviço, né? Então, a gente convive diariamente com essas coisas, né? Então, como é que eu vou trabalhar? Veja, à vista é 150, a prazo é 80 no ato da compra e mais 80, 30 dias. Ele quer saber exatamente qual foi a taxa que o cara aplicou para cobrar esses 80. Na verdade, quando você pagou 80, você pagou 80, que, na verdade, se você comprasse à vista, esse 80 ele se transformaria em 70, para junto com os 80 inicial, dar os 150. Então, 150 menos 80 dá 70. Na verdade, você financiou 70 para pagar em 30 dias, só que esses 70 em 30 dias você está pagando 80, está pagando R$ 10 a mais, né? E aí, para finalizar, ou seja, os 70 eu vou pagar 80 em um mês, né? E aí o montante seria 80 que eu vou pagar um mês e a taxa de juros é que eu quero saber, né? Então, aplicando a fórmula do montante, o montante vai ser montante, capital, 1 mais IN, nós vimos nesse instante, né? 80 igual a 70, 1 mais IN, né? O N aqui é um mês, tá vendo? O período aqui de um mês. Então, na verdade, se eu tirar a expressão aqui, vou dividir, passar isso para o primeiro mês, 80 sobre 70, igual 1 mais IN. Se eu tirar o valor de I aqui, vai dar 1,14285714,3. Menos 1, né? Esse 1 passa para o primeiro membro. Então, 80 dividido por 70 dá isso, menos 1. Então, vai dar 14,29, né? Na verdade, quando você trabalhou isso aí, você chegou à conclusão que os juros, de um modo geral, é 14,29, né? Então, é interessante a gente levar em consideração, porque quando você subtrair 1,1428 menos 1, dá 0,14 alguma coisa, vezes 100, que a resposta está em percentual, observa que a resposta não está em forma unitária, então eu vou multiplicar aqui, vai dar exatamente 14,29, quer dizer, o 0,1428, né, arredondando, né? Arredondando aqui, você vê aqui 8, né, 5, arredondou para 9, 14,28. E multiplicando por 100, que a resposta está em percentual, então seria 14,29. Também é uma questão muito boa para você treinar, né? Refaça essas questões, a importância vital, você refaça cada uma para ver se você internalizou o seu conhecimento. Esse também caiu na Caixa Econômica Federal. Um certo capital aplicado a juros simples durante 15 meses rendeu um determinado juro, que eu não sei qual é. Se aplicarmos o triplo desse capital à mesma taxa, quer dizer, eu peguei o capital multipliquei por 3, em que prazo o juro obtido será igual ao dobro do obtido pela primeira aplicação? Então, quando eu apliquei novamente, né, o triplo do capital, eu quero saber qual o prazo que eu vou ter o dobro do juro obtido, né, na primeira aplicação, né? E aí é interessante essa questão, né? Uma questão mais complexa que as anteriores. Então, eu tenho que estabelecer a situação 1, eu tenho um capital, eu não sei qual é, posso atribuir 1 a ele, N meses, né? No caso aí, o valor de N seria 15 meses, vai render um juro 1, que eu também não sei, é uma taxa também que eu não sei, né? Eu sei que é a mesma. A situação 2 vai estabelecer o quê? 3 vezes C, quer dizer, eu apliquei aqui o triplo do capital, N meses, que evidentemente que eu vou calcular quantos meses ele vai ficar aplicado para obter o resultado que seja o dobro do obtido pela primeira aplicação do juro, né? O juro seria 2 vezes o juro 1, ó, tá vendo? 2 vezes o juro 1, aplicado a uma taxa que eu também não sei qual é. Se eu assumir o C igual a 1, né, R$ 1, pouco importa, né? Eu tenho que assumir, fica mais fácil. Então, eu vou botar o juro gerado pelo capital 1 seria 15J, né? 15 vezes o juro, né? Então, 15 meses seria 15 vezes o juro que foi aplicado, né? Então, eu podia até estabelecer o I aí, né? Usando a fórmula, né? Podia, mas aqui nessa maneira de resolver, eu coloquei como J. O juro mensal gerado pelo capital 3 é 3 vezes J1.
foi dito aqui, ó, se aplicarmos o triplo desse capital, e observe que o juro, se eu apliquei o triplo, ele vai render 3 vezes o juro que eu apliquei somente 1C, né? Então, eu multipliquei por 3 o capital. Então, o juro também vai ser multiplicado por 3, que é um juro simples. Observe que eu estou tratando de juros simples. Se a gente fosse tratar essa questão como juro composto, já era totalmente diferente. Em N meses, o juro gerado será por J2, quer dizer, esse juro aqui será 2 vezes J1, né? 2 vezes J1. Então, será N vezes 3J1. Então, ele gerou aqui, ó, 3N vezes 3J1. O N é que eu quero estabelecer. Mas, pela questão, ele diz uma coisa interessante. Observe que J2 é igual a 2J1, ou seja, o juro que é calculado na segunda aplicação, né, com o triplo do capital, é o dobro do primeiro juro, né, 2J1. Então, eu vou botar N3J1, ó, N3J1, que é o J2, né, exatamente, e vai ser igual a 2J1. 2J1 é 2, qual é o juro J1? É 15J. Então, só fiz substituir. Quer dizer, a chave dessa questão está justamente aqui, nessa equaçãozinha aqui simples, né? Olha, estabeleceu aqui, ó, o juro do, né, o J2 é igual a 2 vezes J1. Eu substituo o J2 por quê? Por ele o valor. O J2 é isso aqui, ó, NJ1. É isso aqui. E estabeleci que o 2J1, quanto é o J1? O J1 também está estabelecido aqui, que você fez em função da própria questão, né? Os dados estão na questão. Então, nesse caso, você estabeleceu essa equação. N3J1 vai ser 2,15J1. E aí, evidentemente, que eu vou levar em consideração que se eu tirar o valor, cortar J1 aqui, eu cortei aqui. Então, N vai ficar igual a 30 dividido por 3. Então, são 10 meses. E 10 meses é a letra C, né? 10 meses a letra C. É uma questão, observe que eu precisei ter um pouquinho de conhecimento para usar esse artifício, né? Botando capital 1, e estabelecer as equações que estão escritas, né? Num texto, na verdade, né? Na questão em si da Caixa Econômica Federal, né? Mais uma questão muito bem elaborada, né, para concurso, né? Agora, exercício de fixação. Exercício 4. Esse caiu no auditor fiscal da Receita Federal, né? Receita Federal. A quantia de 10 mil foi aplicada a juros simples ao dia, né, desde o dia 12 de abril a 5 de setembro do ano corrente, né? Calcular os juros obtidos a taxa de 18% ao ano, né? Então, ele quer saber como foi isso. Observe que aí eu tenho um período que ele não é inteiro, ele é fracionado, porque é de 12 de abril de um mês a 5 de setembro do mesmo ano, né? Observe que quando você tratar isso aqui, a primeira coisa que você vai se preocupar é o capital é 10 mil, a quantidade de dias. Muitas pessoas erram questão desse tipo porque erram na quantidade de dias, né? De 12 de 4 a 5 de 9, eu tenho de 12 a 30 de 4, 18 dias. Em maio, 31 dias. Em junho, 30 dias. Em julho, 31 dias. Em agosto, 30 dias. De 1 a 5 de setembro, eu tenho mais 5 dias. Eu totalizo aí 146 dias, né? Então, muitas pessoas, muitos concurseiros e alunos também na universidade, às vezes erram a questão dessa quando eu coloco, porque erram na soma dos dias, quantos dias decorreu a aplicação, né? Então, daí eu vou pegar o N, vai ser, veja, como eu estou trabalhando, eu quero o resultado ao ano, né, 18, a taxa que foi dada foi 18% ao ano, e para facilitar, eu peguei o 146 e dividi por 365 dias, dá 0,4 ao ano, né? 0,4 ao ano. Esses é juros exatos, porque é dia a dia, né? E aí eu começo a perceber que o SIM, você vai calcular, o juros seria SIM, capital vezes taxa vezes N, o período 10 mil é o capital, a taxa é 0,18, né? Eu estou aplicando aqui de forma unitária. Se eu estivesse aplicando em forma percentual, eu botaria 18, mas eu tinha que dividir o 10 mil por 100, né? Vezes 0,4. 0,4 é exatamente a quantidade em relação ao ano, né? 0,4 do ano, né?
146 dias equivale, como eu diria, a 40% da quantidade de dias do ano, né? Então, multiplicando isso dá 720, que é exatamente a letra B. A letra B, né? Então, quando você tem juros exatos, observe, né? É interessante aqui, eu só queria fazer duas observações importantes aqui, ó, juros simples exatos, né? Então, eu tenho que levar 365 dias ou 366. Quando, evidentemente, ele não informa qual é o ano, se adota 365 dias. Quando ele informar o ano, muito cuidado, porque pode ser que esse ano seja bissexto e eu preciso trabalhar com 366 dias, ok? Então, a importância vital você. Outra coisa importante aqui, que nem precisou informar o ano, né? A gente observa nessa questão, é que 12 de abril a 5 de setembro não está incluso o mês de fevereiro, que é aquele que tem a variação. Se tivesse incluso o mês de fevereiro, ele teria obrigação na questão, para não ser nula, né, de informar qual foi o ano corrente de tanto, né? 2010, 2015, 2020, 2021 e assim por diante, tá ok? Por isso que é de importância vital a gente ter essa noção de como trabalhar juros exatos, né? Agora vamos ver questões interessantes. Taxa média, prazo médio e capital médio, né? Você tem várias aplicações, vários períodos diferentes, várias taxas diferentes e como é que se comporta. Então, suponha que você tenha três capitais, C1, C2 e C3, como exemplo, né? E ele está aplicado dessa maneira. Ó. C1 está a taxa 1, período N1, C2 aplicado a taxa 2, período N2, C3 a taxa 3, período N3. Então, diferente, totalmente. Então, o juro é o total gerado por essa aplicação. Ele quer saber qual o juro, o J, né? É o juro total gerado por essas aplicações. Né? Então, a pergunta é, primeiro, né? Qual é a taxa média? Se eu trabalhei com três taxas, no caso, né? Três aplicações e três períodos diferentes, qual é a taxa média? É a média ponderada que eu vou ter aí dessas taxas. Né? E observe que, evidentemente, que é I1, quer dizer, a taxa 1 vezes capital 1 vezes período 1 e 2 e assim por diante, até o 3, e dividido aqui pelo fator, né? Então, a importância vital a gente lembrar aqui esse fator, né? Que esse fator fala o peso, né? O peso é esse aqui, ó. O peso é C1N1, C2N2, C3N3. Observe que o peso, geralmente, ele está aqui, ó. Olha o peso aqui, ó. C1N1 é o peso, tá vendo? Eu estou multiplicando as taxas, a média ponderada, tá vendo? Aqui estão os pesos. E o I1, I2 e 3 é o que você quer saber a média. Então, se aplica assim, e aí você calculará com certeza qual a taxa média. Se for em relação ao capital médio, como nós trabalharíamos com isso também em relação ao capital médio? Né? Seguimos o mesmo raciocínio. Veja, C1N1 é agora exatamente o fator de proporcionalidade que eu vou ter aqui ponderado, né? E aqui também, está vendo? C1N1 e assim por dentro até C3 e 3. Então, observe que sempre no denominador você tem os pesos, né, da ponderação. Então, C1N1, C1N1, C2N2, C3 e assim por diante. E aqui você tem as taxas que foram aplicadas, N1, N2 e N3. Né, e N3. Então, mais uma vez, você teria o prazo médio. Né? E se eu for trabalhar com o capital médio, também vamos seguir essa mesma linha de raciocínio, aplicando o conceito aí de, né, ponderado. Né? Então, você vai ter IN1, seria o primeiro peso, I2, N2, o segundo peso, e 3N3, o terceiro peso. E aqui, no denominador, você teria o somatório desses pesos, né? I1N1, I2N2 e 3N3. Então, aí você veja que você, desta maneira, calculou qual a taxa média, qual o prazo médio, qual o capital médio e três aplicações. Veja, se eu tiver N aplicações, uma maneira genérica de falar isso na matemática seria, a taxa média seria o somatório de ICN, ó, ICN, sobre o somatório de CN. Né? Se eu fosse tratar o prazo médio de N aplicações, então seria somatório de NC1, ou N aparecendo na frente, C1, CI, né? Somatório de CI. Né? Apliquei aí, generalizei para N meses, né? E N taxas. E aqui, se eu for para o capital médio, seria o somatório de SIM, ó, né? Capital, taxa, vezes isso, dividido pelos pesos, ó, IN, né? I1, N1, I2, N2, I3, I4, I5 e assim por diante. Então, você tem aqui uma maneira de você trabalhar isso
com N capitais, de uma forma, uma fórmula que trabalha com N capitais, né? A maneira de você representar tudo isso que a gente viu com 3 capitais, esse exemplo, seria eu atribuir esta fórmula aqui, essas fórmulas, generalizando para N meses, né? N taxas e N capitais, né? Ok? Então, vamos ver um exemplozinho aqui para a gente ter uma simulação maior da aplicação disso. Caiu também na Receita Federal, né? Os capitais de 20 mil, 30 mil e 50 mil, 3 capitais, nesse caso exemplo, foram aplicados a mesma taxa de juros simples durante 4, 3 e 2 meses. Então, a mesma taxa, uma taxa aí, pode ser 1%, 2%, pouco importa. Assim, o prazo médio de aplicação desses capitais é quanto, né? Então, 3 meses e 10 dias, 2 meses e meio, 3 meses, 2 meses e 21 dias e 3 meses e 20 dias, né? Então, a gente começa a perceber que o prazo médio é a média ponderada dos prazos, né? Então, C1 e 1, C2 e 2, C3 e 3 são os preços. Suponha que I é igual a 1%, quer dizer, ele não formou aqui, disse qual era 1%, mas aí eu posso ter genericamente qualquer taxa aplicada. Para facilitar, a gente coloca 1% na resolução, né? Então, você tem o prazo médio, seria 4 vezes o capital, ou seja, o primeiro foi aplicado a 4 meses vezes o capital, 3 meses vezes o capital e 2 meses vezes o capital. Observe que aqui a taxa é 1, então nem coloquei aqui a simbologia, porque é 1 vezes 1 vezes 1. Então, daria a mesma coisa, não alteraria esse produto aqui no numerador. Como também no denominador, né? Aqui eu teria capital vezes a taxa também não iria alterar, por isso que eu não coloquei, botei 20, 30 e 40, porque é vezes 1, vezes 1 e vezes 1, né? Só lembrando que eu atribuí a taxa como se fosse 1% ao mês, né? E aí, o NM, quer dizer, o capital médio, ou seja, o prazo médio, no caso que ele está querendo, né? Se eu somar tudo isso, fizer essa operação e essa vai dar 27 sobre 10 meses. Então, eu transformo isso em dias, que aqui está trabalhando em meses e dias, quer dizer, eu estou com a fração de mês, né? Ou seja, 27, 10 meses, quer dizer, eu tenho aí, com certeza, mais de 2 meses envolvidos, né? Então, 27, 10 vezes 30 dias dá 81 dias, que, na verdade, dá 2 meses e 21 dias, né? 81 dias equivale a 2 meses e 21 dias. O mês de 30 dias comercial, são 60, 2 meses, mais 21 dias. E aí você tem aí a resposta seria a letra D, 3 meses e 21 dias. Importantíssima essa questão, né? Questão simples, mas que você, se não tiver esse conhecimento de taxas médias, prazos médios e capitais médios, você não resolverá, certo? E aí nós terminamos essa aulazinha de juros simples, né? Não se esqueça, a próxima aula é de descontos simples, aula 3, né? Então, está na cadeia. Então, observação, oportunamente, nós vamos lançar aulas com muitas questões resolvidas do concurso, Banco do Brasil, Caixa Econômica, por exemplo, né? Área bancária, no caso, Banco Central. E é importância vital que vai ter questões que eu vou resolver, questões que eu vou deixar para você resolver e, oportunamente, resolverei essas que ficaram pendentes, tá? Em aulas posteriores. Então, a próxima aula não deixe de assistir descontos simples, né? Observe que nós tratamos juros simples, agora descontos simples, né? É a próxima aula. Agradeço desde já a sua atenção. Se gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Like é importante para você receber todas as alterações que nós estamos fazendo, lançamentos no canal. Inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais, é importante para ajudar muitas pessoas, né? Isso, na verdade, é uma obra social, no sentido de socializar a informação com as pessoas que precisam, né? E se tiver alguma dúvida sobre essa aula, sobre a aula anterior, ou qualquer outra aula que esteja no meu canal, de outras disciplinas, mande um e-mail para mim, amamc@gmail.com, eu terei imenso prazer em atender, ok? Até uma próxima aula e Deus abençoe a todos.